Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página, a página Teólogo Cianuque Monteiro. E hoje eu não estou aqui sozinho, estou aqui com o teólogo Albino, a partir de Moçambique. Não sei se consegue me ouvir bem, graça e paz. Graça e paz, eu te ouço perfeitamente. Só estou com problemas de iluminação. Não sei se consegue me ver. Uhum. Está um bocadinho escuro, mas consigo lhe ver, consigo lhe ver. Ok. Estou com um pouco de problema de iluminação. Sem problema. O mais importante é a sua presença E, aqui. e tive dificuldades porque queria usar a minha página, mas por Hum. causa de dificuldades já acabei usando essa conta aqui. Só para não levar mais tempo, porque o meu tempo fica muito corrido. Uhum. Não, e não foi fácil ter aqui o pastor Albino, para daí Moçambique está muito concorrido. Não tá muito fácil. Não Hum, está muito fácil. É muita correria, muitas atividades, fora questões de televisão, tem vários outros assuntos. Mas eu entendi. ainda creio que essa live é a primeira, porque brevemente teremos que fazer uma outra live, Sim, enquanto eu estiver um pouco tranquilo. exatamente. Pastor Albino, nós temos acompanhado, assim, nós angolanos temos acompanhado à distância o desenrolar não só do Evangelho, mas também da própria sociedade moçambicana. Angola e Moçambique partilham praticamente da mesma história. Nós falamos que Angola e Moçambique são gêmeos siameses. Fomos colonizados pelo mesmo colono, falamos a mesma língua, somos todos povos bantu, tivemos a independência no mesmo ano, 1975, né? Vivemos os conflitos sociais, passamos por guerras, quer dizer, Angola e Moçambique é praticamente a mesma história. E então nós, com muita preocupação, observamos também o desenrolar da história da igreja em Moçambique. Primeiramente, para quem não conhece, meus seguidores, eu queria que o pastor Albino se apresentasse, dissesse quem é, que é para eles poderem então conhecê-lo, e depois vou lhe pedir que fale um bocadinho sobre como está Moçambique. Perfeito, muito obrigado. Bom, eu sou Albino Paulo Manguene, esse é meu nome de registro. Sou um jovem, conforme acho que dá para ver, e sou um jovem cristão, pastor e formado em teologia e analista e ativista político. Analista porque fui formado em ciência política, ativista política porque nos últimos dias tenho me engajado na luta contra as desigualdades, contra a injustiça, contra a corrupção e as demais práticas que são maléficas na sociedade, que eu considero práticas anti-desenvolvimento ou contra-desenvolvimento, porque um Estado ou um governo que pratica a corrupção está a impedir o desenvolvimento de acontecer. Um governo que viola as leis, as regras, está a permitir com que a ditadura se implante, enquanto que pelas nossas constituições somos um regime democrático, de Estado democrático e de direito. Então, temos uma constituição que nos protege. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu luto, que eu me posiciono. Então, para resumir, meu nome é Albino Paulo Manguene, cristão, pastor e teólogo, analista político por causa da formação em ciência política, ativista político por causa desse engajamento, dessa luta a favor da justiça social.
E atualmente estamos a cuidar de uma igreja que está a iniciar, que está no princípio, e pela graça de Deus estamos a saber lidar com todos os desafios e esperamos superá-las todos e estabilizar ou manter a obra de Deus. Então, qual é a outra resposta? É responder como é que está o evangelho em Moçambique. Pastor Albino, eu sou uma pessoa que tenho combatido o falso profetismo e eu gostei muito de si, conheci através de uma abordagem que o pastor fez sobre o curandeirismo. E eu também recebo, nesse momento, eu recebo muitas mensagens de moçambicanos. Mas duas mensagens de moçambicanos me chamaram a atenção. O primeiro jovem me chamou, perguntou se eu sou profeta ou se eu sou do estudo bíblico. E eu perguntei logo por quê. Ele me disse, não, é porque eu tenho uma empresa que não consegue ir para frente, por aí fora. Então, uma leitura que eu fiz é que o povo, quer dizer, está muito à procura, não tem muita fé em Deus, mas está à procura de um homem que lhe possa dar resposta aos problemas sociais, aos problemas econômicos. Daí que caem muitas vezes na garra dos falsos profetas. E como tu falaste sobre o curandeirismo, e por vezes eu vejo que muitos que se intitulam profeta, na verdade, trocaram papel com os curandeiros ou quimbandeiros. Em Angola chamamos quimbandeiro. O que é que dá para dizer sobre isso? Qual é o estudo que tu fazes, já que tu és o analista também, sobre essa inclinação dos nossos povos ao curandeirismo, ao que se deve, por exemplo, a falta de adesão a uma igreja que prega essa doutrina, mas que aderem com muita força aos falsos profetas? Perfeito, muito obrigado. Bom, isso tem a ver com o nosso contexto social. Tem a ver com o nosso contexto social. E se parar e prestar atenção, África em particular, Moçambique em singular, é um continente onde há extrema pobreza, fraco desenvolvimento, políticas públicas não ajustadas, não há promoção do emprego, e isso afeta profundamente as pessoas. A questão de fraco desenvolvimento, falta de emprego, más políticas públicas, isso afeta as pessoas de forma com que as pessoas fiquem desesperadas. E nesse desespero, as pessoas se esquecem de colocar a sua fé em Deus, esperar em Deus e buscarem pelas oportunidades. As pessoas se tornaram pragmatas, materialistas. Então, o que as pessoas querem mais são soluções fáceis, soluções rápidas. Então, as pessoas já não conseguem esperar o tempo de Deus, não conseguem ser pacientes, não conseguem ter esperança, dado ao elevado índice de sofrimento que a população africana encara, em especial Moçambique e Angola. As pessoas se tornaram pragmatas, então querem soluções rápidas. Facilmente se entregam ao curandeirismo. E alguns profetas, alguns pastores já se aperceberam disso. Então, eles surgem como uma solução para os problemas das pessoas, ou seja, oferecem soluções pragmáticas ou soluções práticas. Ou seja, se aproveitam do desespero das pessoas.
Então, as pessoas estão desesperadas ao ponto de qualquer solução vale. E o único medo é porque lá sabe que no curanderismo se invoca espíritos. E o que eles não sabem é que o pastor, o falso profeta, ele usa a Bíblia, usa Deus, mas por detrás há o ocultismo. Ou seja, Bíblia e Deus são apenas uma capa, mas o que opera, o que funciona é o ocultismo. Ou seja, de Deus não tem nada, da Bíblia não tem nada. A Bíblia e Deus são usados apenas como uma capa, como uma isca. Então a pessoa vai lá na esperança de que, como se fala de Deus, como se usa a Bíblia, então ali não tem obscurantismo. Então posso correr para ali do que ir para o curandeiro, que já há aquela consciência de que no curandeiro há obscurantismo. Enquanto que nos falsos profetas há obscurantismo, só que é o obscurantismo camuflado. Camuflado em nome da Bíblia, em nome de Deus. Mas o que realmente flui, o que realmente funciona é o obscurantismo. Basta parar e prestar atenção. Hoje em dia, a nossa sociedade até não sabe distinguir o que é profecia, o que é adivinhação. O falso profeta pratica adivinhação e muita gente confunde com profecia. Acha que ele está a profetizar, enquanto está a praticar uma adivinhação. Da mesma forma que no curanderismo não há profecia, no curanderismo há adivinhação. Qual é a diferença entre adivinhação e profecia? A diferença entre a adivinhação e a profecia, primeiro, está na fonte que revela. A profecia é Deus denunciando, Deus falando através do santo profeta. Na adivinhação, é o demônio falando através do falso profeta ou através do curandeirismo. Enquanto Deus revela através do profeta na profecia, na adivinhação, o demônio, Satanás, ou seja, o demônio que pratica aquilo, revela através do curandeiro do falso profeta. Ou seja, é o demônio que entra no curandeiro ou no falso profeta para falar aquilo que ele mesmo está a fazer na vida daquela pessoa. É como quem ele fala aquilo que está a fazer na vida daquela pessoa. E o adivinha, o falso profeta e o curandeiro fala aquilo como se estivesse a profetizar, mas está a falar aquilo que o demônio está a fazer na vida daquela pessoa e cujo demônio é que está a lhe dizer, porque ali está sob efeito, está em transe espiritual. Está em momento de transe espiritual. Por quê? Porque antes de ir ao culto, faz um ritual que é para aquele espírito se apoderar dele, se possuir dele. Então, o culto é antecedido geralmente de um ritual, de uma invocação, de uma conversa com aquela entidade que ele usa, o falso profeta. Então, profecia não, profecia é Deus falando através do profeta aquilo que está a acontecer na vida de uma determinada pessoa. E um profeta verdadeiro nunca vai dizer can I prophesy, ou posso profetizar. Porque ele entende que a profecia primeiro não é produzido pela sua vontade, mas é produzido pela vontade de Deus. Ele pode declarar, mas se Deus não lhe permitir, nada vai acontecer. Então ele está sujeito a Deus. Ele sujeita-se a Deus. E sabe que a profecia não é produzida pela vontade dele, é produzida pela vontade de Deus. Mas o falso profeta trata a profecia como se fosse uma produção exclusiva dele. Por isso ele diz, posso profetizar, can I prophesy? Porque ele está a assumir que quem produz aquela profecia é ele. Logo, já denuncia que quem vai falar não é Deus, é a pessoa.
e vai falar através de um espírito que ele usa, como se ele estivesse a falar através do Espírito de Deus, como se ele estivesse a falar do Espírito de Deus. O que deve estar claro é que não se está contra a profecia, não se está contra o profeta, porque a profecia é bíblica. Os profetas são escolhidos e enviados por Deus. Só que estamos a alertar as pessoas para estarem atentos, porque muitas das vezes os falsos profetas se fazem de profetas verdadeiros, se fazem de que são usados pelo Espírito de Deus, enquanto são usados pelo espírito maligno. A nossa missão é de alertar as pessoas para estarem atentas e não confundir essas coisas, não fazerem confusão entre essas coisas, porque senão serão enganados. Vão pensar que estão a adorar, estão a servir o verdadeiro Deus, enquanto estão a seguir a espíritos enganadores, a espíritos imundos, a espíritos diabólicos. Vão achar que estão a seguir um verdadeiro homem de Deus, enquanto estão a seguir um falso profeta, um servo de Satanás, um enviado escravo de Satanás. Então, a nossa missão é de alertar, não negando a profecia e os profetas. É o que muita gente não entende quando nós denunciamos. Quando nós denunciamos, muita gente fica a parecer que nós estamos a negar o profeta, estamos a negar a profecia. Não é isso. Então, é basicamente essa confusão. Mas os falsos profetas, os adivinhas, que se fazem camuflagem, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, eles prosperam porque estamos numa sociedade de pessoas desesperadas, por causa dos problemas sociais que nós estamos a enfrentar. E essas pessoas estão desesperadas ao nível de querem soluções rápidas, soluções práticas. E eles oferecem essas soluções práticas. A resposta de Deus pode parecer estar a demorar, mas a resposta de Deus é certa. É por isso que Deus exige paciência, perseverança e persistência na vida de todos aqueles que creem e acreditam nele. Por quê? Porque em algum momento a resposta de Deus pode demorar a chegar, mas ela sempre no final chega. E a Bíblia, lá em Provérbio, diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Essa bênção que aparentemente está a demorar, ela enriquece e não vai trazer dor. Mas essa bênção, essa solução rápida que vão ter nos curandeiros, que vão ter nos falsos profetas, no final vai trazer dor para eles, para as suas famílias e para as suas futuras gerações. Então, é um benefício que no final vai trazer consequência. E eles não pensam no futuro, eles pensam no presente, naquilo que querem naquele exato momento. Então, é um pouco disso que está acontecendo em África, especialmente em Moçambique e Angola. É um povo sofredor que está a ser explorado no seu sofrimento pelos falsos profetas. Boa, boa. Falou certeiramente. Pastor Albino, quando eu estive também a fazer a faculdade de teologia ainda em Angola, que eu estudei pela FATAD, que é a Faculdade da Assembleia de Deus, que recebemos na altura uma comitiva saída de Moçambique, né, e queriam também beber um bocadinho das experiências. Eu queria saber, já que o pastor é formado em teologia e está em Moçambique, como é que vê as escolas teológicas em Moçambique? São muitas, são poucas. Como é que você vê, por exemplo, esse desejo de fazer teologia? Eu sei que também tu tens um grupo, né? Onde também tu ensinas. O povo está interessado, não está interessado? Já moçambicanos a escrever alguma coisa sobre teologia? Como é que você vê o desenvolvimento teológico em Moçambique? Bom, é aquilo que se diz
que no fundo do túnel há uma luz. No fundo do túnel há uma luz. Está a surgir, pessoas que estão a demonstrar interesse em aprender a teologia em Moçambique, mas é como uma luz no fundo do túnel. Para mim, eu acho que é um nascer de um desenvolvimento espiritual em Moçambique. Pode parecer que está a nascer esse avivamento, queria dizer avivamento, está a nascer de uma forma tímida. Mas se a tendência for essa, e se nós continuarmos a trabalhar conforme temos vindo a trabalhar, acredito que os próximos dias serão dias melhores. Então, está a haver um despertar, está a haver um avivamento que está a nascer, as pessoas estão gradualmente a ter preocupação em se formar, em fazer teologia. As escolhas ainda são poucas, os que procuram ainda são poucos, mas de um tempo para cá tem se levantado uma geração de líderes jovens que estão a demonstrar interesse em querer aprender a palavra de Deus. E acredito que mais escolas vão surgir, mais gente vai se levantar. Então, dizer que há ventos de avivamento que estão a surgir. Os próximos dias, se o trabalho continuar a ser esse, nós vamos entrar numa época do avivamento onde a palavra será forte e poderosamente divulgada e difundida para o despertar de muita gente, para desvendar a vista de muita gente, abrir os olhos, atrair as pessoas para a verdade, para o evangelho genuíno. O evangelho é poder, mas esse poder deve ser manifestado de forma sobre a influência do Espírito Santo e não de forma artificial sobre a influência de espíritos imundos e malignos. Boa. Tá aí do outro lado, Dalila, Cumbana, Shalom, está ligada, Apóstola Paulina Mutenda, a partir de Moçambique também, Tete, né? Sarita, tem o Claudino Escova, muita gente de Angola, muita gente de Moçambique aí. Pastor Paulino, não sei se se apercebeu que há um jovem angolano que está aí, Mangena, se apercebeu desse caso? Um jovem que fez denúncia do narcotráfico e está aí com a mulher grávida. Me apercebi sim, e foi um dos casos que tive a oportunidade de comentar na televisão. E abordei sobre o ponto de vista de dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos. Porque, ao que tudo indica que alguém que já teve um envolvimento com o mundo do crime e que ele decidiu, por alguma razão, abandonar esse mundo do crime e passou a denunciar a questão do tráfico de drogas. E visto que o tráfico de drogas em Angola envolve altas patentes, aquilo que nós chamaríamos de crime organizado ou organizações criminosas. E não existe uma organização criminosa sem envolver determinadas entidades do Estado. Sempre que nós falamos de uma organização criminosa é que tem agentes da polícia, autoridades do governo, porque são eles que vão servir de proteção, de cobertura para aquela rede criminosa atuar. Quando estiverem a ser perseguidos, são esses que vão ter
informação dos serviços secretos e vão alertar que cuidado, estão a vos caçar, querem vos pegar no lugar X, no dia X. Se tiverem problemas na justiça, são os juízes que vão sentar em cima de processos e não vão fazer os processos andar até expirar a validade. São os políticos que vão proteger, porque eles é que controlam o sistema, eles vão ameaçar e tirar do cargo quem quer fazer alguma coisa. É a polícia que, no lugar de investigar, vai criar dificuldades para a própria investigação. Então, organização criminosa envolve esses todos os atores. Nunca se pode falar de uma organização criminosa sem incluir órgãos da polícia, da justiça, do governo, por aí em diante. Então, o Mangena denunciou atos que, se serem perseguidos, provavelmente esses todos vão ser descobertos, vão ser encontrados. E para não serem encontrados, preferem silenciar, preferem matar o Mangena. É por causa disso que ele saiu de Moçambique para Namíbia, Namíbia para África do Sul, África do Sul, ou seja, saiu de Angola para Namíbia, Namíbia para África do Sul, África do Sul para Moçambique, como forma de pedir proteção. E eu dizia numa das entrevistas que o único problema dele é ter saído da boca de leão para a boca de crocodilo. Esse foi o único problema, porque Moçambique está perfeitamente alinhado em harmonia com o governo do dia. MPLA e a Frelimo têm relações históricas muito fortes, têm parcerias, se protegem nos atos criminosos enquanto que praticam, enquanto usam o governo. Mas que a nossa missão era fazer pressão para que tivessem medo de tocar no Mangena e na família dele, por causa dessa rede de pressão da sociedade civil e da minha parte também, através dos meus comentários como ativista político, era de denunciar, e como analista político também, era de denunciar, reforçar o respeito. O caso de Mangena trata-se de questão de dignidade humana e de respeito aos direitos humanos. Ele se refugiou é porque a vida dele não está segura. Então, aqui em Moçambique, deve-se criar condições de se dar asilo para a segurança dele, porque asilo é um estatuto que se dá a alguém que foge uma perseguição política, ameaça de morte por suas convicções, ideias políticas, crenças religiosas ou por denúncias por aí em diante, e que não se sente seguro no seu próprio país, corre para outro país. Então, esse país tem direito de dar asilo, de proteger aquela pessoa, de tratá-lo como uma espécie de um cidadão naquele país, de dar toda a cobertura e toda a proteção necessária. Então, é o que Moçambique deve fazer. E é o que parece que está a ser feito, dado a pressão de toda a sociedade, em que me sinto agradecido a Deus por ter sido uma das vozes que fez pressão para esse sentido. Boa, boa. Aqui está Lourdes Santos, diz que está gostando da conversa. Praticamente hoje vai ser uma conversa assim um bocadinho rápida, porque o pastor Albino tem outros compromissos, mas eu ainda tenho uma questão para fazer ao pastor Albino, que eu também venho há cerca de 14 anos acompanhando a carreira artística e as músicas do rapper Azagaia, que infelizmente já não faz parte dos mundos vivos. Eu fiz aqui um live onde falei um bocadinho da dimensão artística da Zagaia, de suas mensagens. Pastor Albino, você que é moçambicano, conterrâneo da Zagaia, o que lhe apraz dizer sobre o contributo que esse jovem fez, não só para Moçambique, mas para os nossos países africanos, através da arte, que é a música? Perfeito. A Zagaia não foi apenas um músico. Ele foi um ativista político. Porque se pegar nas suas letras, estavam focados naquilo que é a realidade social de África e realidade social de Moçambique, realidade social de Angola.
que Moçambique, Angola a maioria dos países africanos conseguiram derrubar e expulsar o colono, mas não conseguiram derrubar e expulsar o colonialismo. O colonialismo permanece, agora praticado por irmãos. Ou seja, sangue de nosso sangue é que está a nos explorar agora, é que está a nos agredir agora, oprimindo-nos sob o ponto de vista não termos liberdade de expressão, não criando políticas públicas que têm foco ao desenvolvimento, não criando políticas públicas com foco ao emprego. Então, nos sufocam de todas as maneiras possíveis. Então, a Zagaia posicionou-se como crítico para denunciar toda essa injustiça em luta pela justiça social. Então, ele denunciou as injustiças perpetuadas pelos governantes para lutar pela justiça social, através das suas músicas, através das suas letras. Ao se posicionar dessa forma, a sua figura transcende de um simples músico. Ele deve ser considerado e classificado como um ativista político, alguém que lutou pela justiça social em Moçambique, em Angola e em toda a África, principalmente alguns países da CPLP africanos reconhecem esse papel e essa relevância do músico Azagaia. Então, para a nossa geração jovem, é uma figura incontornável. Por quê? Porque nós corremos risco de parecer que em África parece que já não existem heróis nacionais. Fica a parecer que heróis nacionais em África são aqueles que lutaram pela independência dos países. Não. O Azagaia veio comprovar que nessa atual geração, em nós os jovens, na nossa geração, existem ainda heróis nacionais. E ele deve ser classificado como um deles, porque ele posicionou-se paramilitar, ele posicionou-se imbuído, movido de patriotismo, de nacionalismo, para defender a pátria, para defender a África, para defender Moçambique, para denunciar corrupção, crimes, violação de direitos humanos, a dignidade humana e buscar a justiça social. Então, é dessa forma que eu vejo o Azagaia, o herói nacional contemporâneo da nossa atualidade. Boa, boa. Eu sei que vou ter aqui o pastor Albino mais vezes. Eu vou deixar o pastor Albino preparar-se para atender a outros eventos. Eu gostaria que o pastor Albino deixasse aqui, falasse aqui o teu Facebook, se não sei se tem um canal no YouTube, qual é esse canal, para os meus seguidores também poderem seguir o pastor e serem edificados através do trabalho que tem feito em Moçambique. Perfeito. Eu tenho tido um problema. Primeiro, a minha conta normal do Facebook, quer esta que eu estou a usar agora, quer o Albino Manguene, porque tenho o Albino Cristão, tenho o Albino Manguene, são as minhas contas. Mas agora é mais prático as pessoas me seguirem pela página do Facebook. A minha página do Facebook é Albino Paulo Manguene. Albino Paulo Manguene. Então, é a minha página do Facebook, através da qual as pessoas podem me... Então estamos aqui com a imagem do pastor Albino travada, colada. Não, cola é bom. A Sarita disse a página do pastor Albino, Paulo Manguene. É bom, copia o link da página e cola aqui, aí o pessoal é só clicar e vai seguir logo a página. Pastor Albino, Perfeito, consegue perfeito. me ouvir, né? Sim, sim, consigo lhe ouvir.
A sua imagem foi-se. Voltou. Tá bom, então, Ok. Pastor Albino, eu tenho esse desejo de conhecer ainda esse ano, se Deus quiser, Moçambique. Certamente vai ser muito bom nós Amém. estarmos juntos aí em Moçambique e então Amém. podermos cooperar, interagir para o avanço do reino de Deus em nossos dois países. Muito obrigado por Amém. ter aceitado o meu convite. E eu conto consigo quando o seu tempo estiver mesmo bem disponível e a gente vai poder conversar mais sobre teologia. Sem problema, sem problema. Vamos agendar isso também. Terei que criar melhores condições de iluminação, para a imagem ser bem visível. O problema é só pressão de tempo, mas nós vamos marcar mais uma sentada com mais tempo e com melhores condições criadas. Com melhores condições criadas. E também quero aproveitar e mandar beijinhos, abraços a todos que me seguem pelo Facebook, pela minha página Albino Paulo Manguén, a todos que me mandam mensagem de carinho, consideração, mensagem de força, me desejarem muita força, me encorajarem e tenham orado por mim, a todos que participaram nessa transmissão, em especial a irmã Sarita Agostinho, que participou muito, vi alguns comentários, que ela é a minha noiva, e louvo a Deus pela vida dela. Também a irmã Dalila, que é a minha aluna de teologia, esteve aqui. A pastora Dalila esteve aqui, e as demais pessoas que eu não citei, mas que sei que nutrem um carinho e uma consideração muito forte e profundo pela minha pessoa. Olha que não avisei a ninguém hoje e eu usei uma conta que não era habitual, mas vi algumas pessoas mobilizadas a entrarem a fazer parte dessa live. Acredito que das próximas vezes será melhor e vamos criar condições de usar a minha página, que é para termos também mais gente daqui de Moçambique. Então, muito obrigado por tudo. Aquele abraço, eu já estou a sair voando aqui. Até nem cabelo não penteei ainda. Saí do banho e corri logo para a live. Tá bom. Mas penso que ainda não desligue, eu vou ter um recado para o pastor, assim que a gente sair do ar e vai poder já sair. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Até o próximo live.